Mas hoje nós vamos aprender aqui, no nascimento de Jesus, lições muito importantes para as nossas vidas, não é? Então, o nascimento de Jesus, ele é descrito aqui na Bíblia, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o evangelho que mais fala é o de Lucas. Então nós vamos ficar mirando aqui em Lucas. Como é que foi o nascimento de Jesus? Bom, primeira coisa é que houve um impacto histórico. Isso, quem acredita em Jesus ou quem não acredita em Jesus tem que entender. A história da humanidade está dividida em 2 tempos: antes de Cristo e depois de Cristo. Antes da vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus. Esse Jesus muitas vezes é crido somente na parte histórica. E o calendário nosso é dividido desta maneira. Nós estamos no ano 2024 DC, depois de Cristo, depois do nascimento de Jesus. Isso é bom a gente pensar, porque as pessoas tentam difamar Jesus, tentam menosprezar, diminuir a importância de Jesus. Mas se há alguém importante em toda a história, é o próprio Jesus Cristo, não é? Então nós vamos ver aqui o que significa esse nascimento. Todos nós certamente conhecemos a história. Deus, o Criador de tudo, Ele escolheu uma jovenzinha chamada Maria, uma mulher que, segundo os olhos de Deus, uma mulher ótima, excelente, diferenciada de todas as outras. Tanto é que ela foi escolhida. E ela estava noiva, ela tinha um contrato com José. E quando ainda estava noiva, apareceu um anjo para ela, e o anjo anunciou que ela era bem-aventurada e que ela traria a este mundo Jesus, que significa Salvador, Libertador, Curador. Jesus, aquele prometido lá no Antigo Testamento. E como nasceu? A parte humana foi gerada por Maria, mas teve a parte divina, que foi pelo Espírito Santo. Nossa mente é muito pequena e limitada. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita, não é? E aí tem que ter fé. E aí então, está tudo preparado. Quando nós olhamos só para essa perspectiva histórica, a gente já fica alarmado, porque Deus preparou tudo. Deus preparou tudo. A fé do povo judeu, a sabedoria humana, os conhecimentos da Grécia, e todo o poderio bélico, poderio de guerra de Roma. Naquela época existiam as vias pavimentadas, estradas, que até hoje estão lá. Hoje, com o curso de engenharia, toda essa modernidade, a gente vive com as estradas cheias de buracos, não é verdade? Temos engenheiros aqui, precisam tomar cuidado. Mas, daquela época, e até hoje, você certamente já desceu ali a Graciosa, né? Aquela parte que Dom Pedro passou por ali. Que coisa, né? Então Deus está preparando tudo, as ruas pelas quais os cristãos iriam falar do nascimento de Jesus. Então tudo está preparado. E a primeira pergunta é: qual foi o propósito do nascimento de Jesus? Deus não iria fazer Jesus, o filho dele, nascer aqui sem propósito nenhum, não é? Deus é um Deus de planos, de projetos, de propósitos. Então nós vamos ver qual foi o propósito
do nascimento de Jesus. E aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, olha o que diz a partir do verso 10. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova, boa notícia de grande alegria. Jesus, ele nasceu, a gente vai ver já num lugar bem simples. E naquele momento os anjos de Deus vêm dos céus e anunciam para os pastores ou os cuidadores de rebanho, não é? Que nasceu Jesus, o Filho de Deus. E é uma notícia, diz aqui, de grande alegria. E o anjo primeiro falou assim: não temais. Por quê? Porque imagina você lá, não é? Está lá cuidando no pasto ali do rebanho, aparecem anjos. Você olha assim, você iria ficar com medo ou não? Acho que muitos iriam sair correndo, não é? Ai, anjo. Então a primeira coisa que ele fala é: não tenha medo. A primeira coisa que Deus está falando para mim e para você no nascimento de Jesus é: não tenha medo. Nós vivemos num mundo perturbado, um mundo de violência, um mundo que, esses dias atrás, um turista argentino pôs no GPS lá no Rio de Janeiro. O GPS mandou ele lá para uma favela, ele foi baleado, está quase morrendo. Então o nosso mundo está assim hoje em dia. Então não tenha medo. Algum medo no seu coração? A pessoa tem medo de morrer, a pessoa tem medo de viver, a pessoa tem medo do amanhã, a pessoa tem medo de doença, tem medo disso, medo daquilo, e nós vamos ficando estressados. Mas Deus está falando nesta tarde para mim e para você: não tenha medo. Não tenha medo. A boa notícia que eu trago para você é de grande alegria. Outra coisa, né, que a gente quase não encontra no mundo de hoje é alegria, né? As pessoas são muito sérias, as pessoas brigam a troco de nada e matam a troco de... E a gente não vê mais as pessoas sorrindo, as pessoas alegres, as pessoas felizes, não é? Casamento que era uma alegria, hoje as pessoas estão vivendo problema no casamento, inúmeros problemas. Criação de filho, não é? É tudo problemático, mas a mensagem de Deus é uma mensagem de grande alegria. Você recebe essa mensagem? Grande alegria. O que será para todo o povo? Deus, Ele quer abençoar a todos. Alguém pode falar: mas por que não abençoa? Porque tem pessoa que não quer ser abençoada. Não quer escutar, não quer acreditar. Você fala para ela do amor de Deus, ela fala: não acredito, e etc, etc. Então Deus tem essa alegria para todo mundo. Qual é a boa notícia? Verso 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Essa palavra Salvador aqui é uma palavra muito estudada do grego, do original. Essa palavra aqui, ela fala da salvação não só da minha alma, não só do meu espírito, mas também do meu corpo. O Deus que nos criou, Ele quer nos abençoar no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Ele é Deus abençoador. Então esta foi a mensagem. E aí o anjo vai dar o sinal para aqueles pastores: e isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta, enrolada em faixas e deitada em manjedoura. Olha, o anjo está dando todo o caminho a ser seguido, né? Talvez se a gente fosse falar hoje em dia para os jovens, né, crianças, uma criança envolta em faixas, né? Mas certamente que você, eu, né? Quando a gente nascia, enrolavam a gente, ficava um charutinho, lembra disso?
não podia se mexer, a criança ficava todinha endurecida ali. Eu lembro que o meu irmãozinho nasceu, eu fui passar a mão na cabecinha dele, minha mãe falou, cuidado com a moleira, senão afunda o dedo. E a gente tinha umas coisas, né? E a criancinha, ela ficava, parecia embalsamada. Hoje o médico, a criança acaba de nascer, já vira de ponta cabeça, já põe em pé, já mexe, já faz de tudo, né? Bom, então Jesus está ali, a criança, né? A criança está ali. E no verso 14 diz, glória a Deus das maiores alturas e paz na terra entre os homens. Deus dá alegria e Deus dá paz. Eu posso aparentemente estar em paz. Tudo bem? Tudo bem. Mas lá dentro, um turbilhão, não é? Na mente, muitas vezes a gente está ali quietinho num canto, ninguém sabe, mas a mente da gente está ali que não para de pensar lá no passado. E você já percebeu que a nossa mente humana, ela sempre vê problemas, ela sempre vai lembrar do sofrimento, das angústias, dos problemas. Nunca a nossa mente vem, estou lembrando coisas boas. Mas Deus, em Jesus, Ele traz para nós paz. Então, alegria e paz. Eu recebo, você recebe? Amém. Deus está dando para nós. Então, o anjo de Deus veio e trouxe esta palavra. Então, a primeira coisa, o propósito de Deus é, através de Jesus, trazer alegria e trazer paz e trazer salvação para esse mundo perdido. A segunda pergunta é sobre o nascimento de Jesus. A simplicidade do nascimento de Jesus. Vocês já perceberam como a gente é muito complicado hoje em dia? Não é? Os nossos avós, os nossos pais, não fizeram curso de casamento, não fizeram curso de criação de filhos, e casaram e ficaram casados até a morte, e criaram os filhos, e os filhos estão aí. Hoje tem curso para tudo, e não funciona, e não dá certo. É tudo complicado. Agora, no nascimento de Jesus, é maravilhoso. Olha aqui o verso 7. E ela, Maria, deu à luz o seu filho primogênito. Então, o primeiro filho, Maria, virgem, tem o primeiro filho, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos pensar aqui um pouco. O Filho de Deus. Deus preparou também um grande censo, um recenseamento, em que as pessoas tinham que ir até a cidade natal, para dar o nome lá, etc, etc. E José então tinha que ir até Belém. Mas é por acaso? Não, porque Deus lá no Antigo Testamento já havia anunciado o profeta Miqueias que ali em Belém iria nascer o Salvador, iria nascer Jesus. Olha como Deus faz tudo se encaixar. Só que foi muita gente lá e não tinha mais hotel, hospedaria, tudo cheio. Aonde for, Maria grávida, para dar à luz, e não tinha lugar para eles. Eles foram ali num curral. Quando a gente vê os presépios montadinhos, parece tudo bonitinho, né? Tudo cheirosinho. Mas você já foi ali onde os animais pernoitam, né? Onde comem, é cheiro ruim, etc. É ali que Jesus, o Filho de Deus, nasceu. Coisa simples. Os homens se matam por causa de dinheiro, por causa de posse, de bens, etc, etc. E o nosso Deus enviou o próprio Filho para nascer num lugar simples. Alguém aqui nasceu num lugar assim? Você acredita que eu fui procurando dinheiro? A gente precisa entender essa mensagem do Evangelho. Jesus, Ele veio para nos ensinar a viver uma vida simples. E a terceira coisa que nós vemos, qual foi a resposta das pessoas no tocante
ao nascimento de Jesus. Vamos a partir do verso 14, nesse mesmo texto. Então os anjos disseram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando eles ouviram dos anjos, eles falaram assim: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor, que Deus nos deu a conhecer. Eles acreditaram. E eles foram para ver o que tinha acontecido. Foram apressadamente. Acharam Maria, José e a criança, Jesus, deitado numa manjedoura. E vendo, divulgaram o que tinha acontecido. Eles contaram tudo. Olha, os anjos vieram aqui e contaram para nós e falaram que Jesus, o Salvador, tinha nascido e mostrou sinal e nós viemos aqui e tal, tal. Quando eles estão contando essas coisas, a mãe, Maria, com muita sabedoria, ela ficou ali em silêncio. Olha o que ela fez. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando no coração. Já pensou que alegria para uma mãe ter uma história dessa? E Maria guardava todos. Verso 20 fala: voltaram então os pastores, glorificando a Deus, dando glória a Deus, louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e como tinham anunciado para eles. Essa história é a história bíblica. Outras coisas os homens têm inventado nessa história, mas foi desta maneira que aconteceu. Vamos terminar esse momento. Eu quero voltar a 2720 anos atrás, quando o profeta chamado Isaías, ele profetizou sobre a pessoa, sobre a vinda de Jesus, 720 anos antes de Jesus vir. E olha só o que ele disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro. O governo está sobre o ombro de Jesus significa que toda autoridade, todo controle está debaixo da responsabilidade de Jesus. E aqui ele vai dar alguns nomes para Jesus. Presta atenção. E o seu nome será, primeiro, Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. Você já ouviu a expressão assim? Se conselho fosse bom, não daria, vendia, não é? Mas nós temos Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro. Você está precisando de conselho? Pede para Jesus. O que mais fala aqui, ó? Deus forte. O nosso Deus é um Deus forte. Pai da eternidade. Ele é o Pai, Ele é o Criador de todas as eras, de todo o tempo. E finaliza dizendo: Príncipe da paz. Eu não sei se você acredita nessa história, mas ela é verdadeira. Independente de acreditarmos ou não, ela está relatada aqui, na palavra de Deus, na Bíblia. E diante desta palavra, o que eu tenho que fazer? Alguém pode perguntar, mas o que eu tenho a ver? O que isso vai mudar na minha vida? Jesus, Ele quer nascer no seu coração hoje. Hoje, cada dia, Jesus, Ele quer ser teu amigo, teu Salvador, teu conselheiro, teu Deus forte. E para isso, o convite é: abra o coração para Ele. Será que vai me emprestar dinheiro para mim ir embora? Quem é Jesus para você? Eu não posso
você ouve essa história de Jesus, o que você sente no seu coração? Ah, deixa para lá. Ou você acredita e você quer falar para Jesus: Jesus, nasça na minha vida, nasça hoje, vem tomar a minha vida e seja o meu Salvador, como o anjo anunciou. Venha me trazer paz, venha me trazer alegria que eu tanto preciso, mas que eu perdi. Se é esse o desejo do seu coração, convidar a esse Jesus da Bíblia para entrar na sua vida, eu quero convidar você a baixar a cabeça, fechar os teus olhos e nós vamos orar. Eu quero convidar você a repetir esta oração. Se você quiser fazer em voz audível, se você quiser fazer só com a sua mente, mas convide esse Jesus que nasceu um dia aqui para nos livrar, para nos curar, para nos salvar. Repita essa oração comigo falando assim: Senhor Deus, obrigado. O Senhor enviou o seu Filho Jesus, que nasceu da Virgem Maria, e Ele trouxe salvação, alegria, paz. Eu quero convidar Jesus, entra na minha vida, transforma aquilo que precise ser mudado, abre os meus olhos espirituais, abre o meu coração, para que eu possa entender, para que a revelação aconteça em minha vida, e eu conheça Jesus, não somente como um personagem histórico, mas como Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Eu abro a minha vida e me entrego em tuas mãos. Em nome